Romanos 11, versículos 11 ao versículo 24. A palavra de Deus nos diz: então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles veio a salvação, chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. O apóstolo Paulo, no capítulo 9 ao capítulo 11, ele começa a tratar sobre o tema da soberania de Deus. E nós temos falado aqui que muitas vezes, por ser um capítulo que é tão refletido, o capítulo 9, que fala sobre soberania de Deus, nós nos esquecemos que a questão inicial que se inicia, que é colocada pelo apóstolo Paulo ali no capítulo 9, que rege todo o bloco, não é propriamente sobre o tema da predestinação, mas sobre a questão que era levantada pelos judeus. Por que muitos judeus não estão sendo convertidos? No primeiro século, nos dias em que Paulo está pregando, nos dias em que Cristo apareceu. E o apóstolo Paulo começa a responder essa questão apresentando o seu argumento na doutrina da predestinação. Então, a doutrina da predestinação, ela é uma resposta para essa pergunta. É porque Deus escolheu os seus eleitos. Então, Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Deus escolheu Isaac e não escolheu Ismael. Isso aconteceu durante toda a história e ele vai argumentando isso no capítulo 9. A partir dessa primeira palavra, e ele é conduzido a refletir sobre esse tema da predestinação, as implicações desse ensino, quando ele começa a fazer perguntas, sabendo que seriam as perguntas que os seus ouvintes, leitores fariam. Será que Deus é justo? Será que Deus é correto ao fazer isso? E ele vai como que respondendo a cada uma dessas questões que serão levantadas para definitivamente o capítulo 9 ele fechar essa argumentação dizendo que Deus é soberano, ele escolhe a quem ele quer. Mas o objetivo do capítulo 10 é explicar que ainda que Deus é o soberano e é ele quem escolhe todas as coisas, a soberania de Deus, ela não anda à parte da responsabilidade humana. E os israelitas, eles foram responsáveis pela própria queda deles, porque eles foram caracterizados por serem pessoas rebeldes, de dura cerviz, de corações duros. Então, o capítulo 10 apresenta essa palavra de responsabilidade dos judeus, de dureza, e mais especificamente, uma questão importante para o capítulo 11, é que a ira de Deus foi derramada sobre eles como esse ato de sonolência. Ele vai citar alguns textos de Isaías, mas particularmente o texto que ele vai continuamente citar está em Romanos 10, verso 19, que é um texto de Deuteronômio 32. Alguns versículos, ele cita o versículo 21, mas alguns versículos ali ao redor desse versículo falam da cena em que Israel escolheu deuses ímpios e fez ciúme em Deus. E Deus estava agora escolhendo adoradores ímpios para fazer ciúmes em Israel. A cena que o ciúme tem dois aspectos do ciúme. O primeiro aspecto é o aspecto de que quando Deus começou a salvar muitos gentios, a primeira reação dos judeus foi de ter uma repulsa com esse movimento. Eu ilustrei aqui falando, imagine a cena de um judeu religioso que foi criado entrando na sinagoga, no templo, lendo a Bíblia, decorando salmos, decorando versículos, ensinando seu filho, e ele via o vizinho bêbado que se prostituía, que faltava o trabalho, totalmente irresponsável. E um dia ele sai para trabalhar, às 6 horas da manhã ele se encontra com esse vizinho, agora um homem convertido ao Evangelho, com a Bíblia na mão, e ele chega para o judeu e diz o seguinte: olha, eu quero te pregar a verdade, porque eu era ímpio, mas eu fui salvo pelo Senhor e agora eu quero pregar para você, porque ainda que você é um religioso, você não conhece a verdade.
A reação desse judeu era uma reação de fúria. Ele diria: quem é você para pregar o evangelho para mim? Você que vivia no prostíbulo, você que vivia na imoralidade. Era exatamente essa a sensação e a reação que nós vemos nos evangelhos. Eles ficavam furiosos porque eles viam Jesus sentando com meretrizes, mulheres. A inserção dos gentios vai acontecer propriamente no livro de Atos, mas num ambiente judaico mesmo, os judeus, os fariseus, eles ficavam furiosos porque viam próximos de Cristo aquelas pessoas que eram conhecidas como pessoas imorais. O próprio Mateus, ele era um publicano. Zaqueu, um homem que era reconhecido por roubar das pessoas, ele se assenta a Cristo, diante de Cristo, se assenta ali para ouvir o evangelho e ele professa a fé. E agora os judeus ficavam escandalizados com isso. Eles diziam: como pode a verdade estar no meio desses homens aí que eram imorais, essas mulheres que eram imorais, estar diante dele? Deus fez exatamente isso. A palavra de Deuteronômio é: eu farei com que vocês sintam ciúmes. Então o ciúme, a princípio, ele afastava os judeus do movimento e era um ato da ira de Deus. O judeu dizia: se aqueles imorais estão naquela igreja, então não quero nem passar perto dessa igreja, porque eu conheço aquele cidadão, eu via todos os dias que eu ia trabalhar, ele na calçada, deitado, embriagado. Ainda hoje que ele está dizendo que ele, realmente eu não vejo mais ele embriagado, mas eu conheço a história dele. E o judeu, como era muito associado às obras, ele criava uma repulsa pelo movimento cristão. Mas agora o apóstolo Paulo, ele se propõe a partir do versículo 11, porque nós vimos no versículo 1 ao 10, que o apóstolo Paulo ainda continua falando sobre a ira de Deus contra os judeus, por isso que eles não são salvos, porque Deus deu a eles um profundo sono, que é a profecia citada continuamente no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías e tantos textos, sobre a sonolência. Deus escureceu os olhos para que eles não conseguissem enxergar a verdade. Eles ouviam a pregação do Evangelho e eles não conseguiam entender, eles não conseguiam ver beleza. Eles olhavam a pregação de Cristo e é uma constância nos evangelhos. Os fariseus vão para pôr Jesus à prova e sempre que Jesus prega, eles reagem e dizem: mas isso está errado por isso, por isso e por isso. Eles não conseguiam ver a beleza daquele que é o próprio Deus ensinando a verdade. Eles sempre reagiam achando erros naquele que é a própria verdade. Agora, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo começa a falar sobre, ainda a pauta, e essa pauta que rege o capítulo 9 ao 11, é sobre a nação judaica. A pergunta foi: por que muitos judeus não se convertem? Ele já respondeu com o tema da predestinação. Mas agora ele vai começar a tratar o coração daqueles gentios que estão dentro da igreja, como eles devem considerar os judeus que cresceram na igreja e estão fora da igreja. Ele vai tratar algumas questões na parte final, que nós veremos no próximo domingo, questões proféticas, mas a princípio ele quer tratar o coração daqueles que estão dentro da igreja, sobre como eles devem considerar a si mesmo e considerar aqueles que abandonaram a igreja. Primeira parte, verso 11 ao verso 16, ele vai falar sobre algumas implicações da queda de Israel e quais seriam as implicações de uma futura restauração de Israel. Antes de analisarmos o texto, nós temos que ter em mente, esse capítulo é um dos capítulos grandemente debatidos na carta aos Romanos, porque as pessoas se esquecem que Paulo, desde o capítulo 9, ele está falando sobre a nação. O bloco, capítulo 9 ao 11, ele está falando sobre a grande queda da maioria dos israelitas. Para responder à problemática da queda da grande maioria das nações, ele vai ilustrar com casos individuais de Esaú e Jacó, de Ismael e Isaque. Mas perceba que o que rege toda a argumentação do apóstolo Paulo é por que a nação, por que a grande maioria da nação não está adorando o Senhor. Então, quando ele diz aqui no versículo 11, então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? Quando ele diz eles, ele está falando da grande maioria de Israel.
E por vezes ele vai trocar eles por Israel. Sabe quando você vai falar da cultura de um povo e você pega uma característica que representa a cultura de um povo e chama isso de modo geral? Não é que você quer dizer que todas as pessoas são exatamente com aquela característica, mas aquela característica, de certo modo, representa a totalidade da nação? É comum as pessoas dizerem que o brasileiro é bom de futebol. E essa é uma marca da nossa nação, é um esporte que é comum nas escolas, você vê as crianças jogando. Mas quer dizer que todos os indivíduos sabem jogar bem futebol? Evidentemente que não. As pessoas também dizem que o brasileiro é malandro, porque a gente vê na nossa cultura uma malandragem, uma esperteza usada para o mal. Mas com isso se quer dizer que todos os indivíduos são exatamente assim? Evidentemente que não. Então, tenham em mente que quando Paulo está falando da nação de Israel, ele está falando da grande maioria, ele não está falando de um por um dos indivíduos, porque ele já disse que Deus não rejeitou o seu povo, porque Deus escolheu ele é um israelita salvo, diferente desse cenário que ele está apresentando aqui, desses israelitas rebeldes. Então, quando ele diz, então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Será que a queda de Israel, a queda da nação judaica, foi uma queda definitiva como nação, para que eles ficassem completamente apartados do caminho do Senhor? Ele introduz aqui certamente que não, de modo nenhum. Ele está introduzindo aqui algo que ele vai ser o tema, o fechamento do capítulo, que é dizendo: Deus ainda tem planos para com a nação de Israel. Será que eles tropeçaram? Então, tropeçar significa não o fato de um indivíduo ter uma fé e agora apostatar e sair da fé. Tropeçar significa o episódio, o evento que aconteceu com a nação judaica, quando antes a grande maioria dos judeus professava a fé verdadeiramente, mas depois de um momento na história, eles começam a ser caracterizados como grande maioria de incrédulos. Você vai ver no primeiro século, aqueles 120 que se reuniram em Atos, eles eram todos judeus. Mas você não pode dizer que os judeus eram cristãos, porque ainda que 120 eram cristãos, era uma pequena minoria, um pequeno grupo no meio daquela totalidade de judeus. Ainda quando 2.000, 3.000, 5.000 se convertem, é um número muito pequeno diante da totalidade dos judeus. Mas aí começa um movimento no livro de Atos para que o propósito de Deus se estabelecesse, grande maioria de gentios vão entrando e aí os judeus começam a ser minoria e a grande maioria de salvos até os dias de hoje é de gentios de todos os países da terra. O número de judeus que continuam se convertendo, judeus, mas eles são muito pequenos quando comparados a pessoas do Brasil, da Itália, da Alemanha, de qualquer país desse mundo. O grupo de judeus é pequeno. Mas será que a queda deles, a queda da nação, é para que eles caíssem definitivamente? Paulo diz: de modo nenhum. Mas o que acontece, ele diz, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Esse foi o propósito de Deus, que ele já explicou. O propósito explicado no final do capítulo 10, de Deus fazer ciúmes a eles, fazendo salvar gentios de todas as partes, pessoas imorais que foram trazidas para professar o Evangelho. Mas o ponto novo, depois de repetir isso que ele já havia falado, ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Então, meus irmãos, na lógica do apóstolo Paulo, quando tinha poucos judeus convertidos, tinha muitos gentios convertidos. Se acontecer de existir muitos judeus convertidos, como isso não seria uma riqueza mais abundante sobre toda a terra? Veja que ele não afirma, ele diz, como seria essa riqueza? Quanto mais seria a plenitude? Então, para eu entender o que é a plenitude dos judeus, eu preciso entender que isso é o contraste com a queda dos judeus.
Se a queda dos judeus, o tropeço deles para que caíssem, no versículo 11, é uma grande quantidade de judeus incrédulos, a plenitude dos judeus, evidentemente, é uma grande conversão de judeus. Ele está falando sobre nação e ele está dizendo como isso não seria uma bênção para o povo do Senhor. Nós podemos tentar ilustrar isso trazendo um pouco, tirando um pouco essa barreira cultural e pensando um pouco na nossa região, na nossa realidade de igreja no Brasil, de igreja de 3 ou 4 gerações atrás. Imagine que nós todos conhecemos casos de pessoas que cresceram na igreja, participaram do departamento infantil, conhecem os cânticos, leem a Bíblia, conhecem textos bíblicos, ouviram pregações e aos seus 25 anos, 30 anos, eles saíram da igreja. Algumas pessoas saem aos 17 anos, 18 anos. Nós conhecemos inúmeros casos desses, de pessoas que saíram da igreja. Boa parte dessas pessoas nunca foram convertidos. Eles foram criados na igreja, mas eles saíram da igreja. Essa pessoa, é interessante isso, que isso é notório. Essas pessoas, elas demonstram muitas vezes mais respeito pelas coisas de Deus quando elas visitam a igreja do que aquelas pessoas que se convertem aos 30 anos, aos 25 anos. Elas conhecem o conceito de reverência, elas conhecem o zelo pela palavra de Deus, elas conhecem a importância do culto. Não é incomum você ouvir histórias de pessoas que estão fora, mas eles pedem oração a pessoas da igreja, porque eles têm aquele conhecimento que foi plantado no coração deles desde a infância. Muitas vezes, na própria igreja presbiteriana, muitos problemas que a igreja tem ao longo da história é porque essas pessoas que se converteram aos seus 25, 30 anos, eles entraram na igreja e eles tentaram trazer alguns dos hábitos que eles tinham antes da vida de convertido. Eles passam 5, 6 anos, depois eles começam a trazer coisas que essas pessoas que estão fora da igreja jamais fariam. Coisas que essas pessoas que cresceram na igreja até os seus 25 anos, eles jamais voltariam para a igreja para propor. Aceitar o homossexualismo no meio do cristianismo, aceitar a ordenação feminina, aceitar alguns temas que são debatidos nos dias de hoje. O ponto que pode ser claramente perceptível é qual é a riqueza de uma igreja se tivesse essas pessoas retornando para a igreja, pessoas de 3ª e 4ª geração do Evangelho. Podemos ver vários testemunhos, vários exemplos na igreja de pessoas que são frutos de criação no Evangelho, de orações do avô, da avó, que foram criadas, preparadas para crescer, ser instrumentos. O reverendo Hernandes, ele diz que a mãe dele consagrou ele desde criança, orava por ele. Ele foi preparado desde da infância, foi treinado para isso. O reverendo Paulo Brasil, a mesma coisa, o pai dele, um presbítero, foi treinado, foi preparado desde a infância para isso. Você pega a grande maioria das pessoas que servem ao Senhor, a firmeza com que eles conhecem do Evangelho, esses que cresceram na igreja de 2ª, 3ª e 4ª geração, eles têm um vigor muito maior, evidentemente, do que uma pessoa que chegou na igreja aos seus 25 anos, 20 anos. Existe toda uma jornada de vida. O que Paulo quer combater não é que os gentios eles agora sintam uma rixa para com os judeus que estão continuamente perseguindo a igreja, mas que eles comecem a ter uma perspectiva distinta. Que maravilha seria se nós hoje tivéssemos, imagine, vários rabinos convertidos que pudesse abrir os textos do Antigo Testamento e nos explicar várias questões culturais, várias questões que são muitas vezes difíceis de entender no Antigo Testamento e eles pudessem certamente nos ensinar. A igreja seria certamente abençoada. E por isso ele agora dirige aos gentios, veja versículo 13 e 14. Dirige-me a vocês que são gentios. Visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Eu falei que os ciúmes, de certa forma, eles têm o objetivo de apartar.
Mas agora há um outro aspecto do ciúme, que é Paulo, ele quer ver que os judeus vejam os gentios agora restaurados, adorando o Senhor, para que eles agora sintam aquele ciúme de dizer assim: eu quero voltar à minha vida, eu quero entender esse evangelho, que esse cidadão está adorando a Deus, ele está conhecendo a verdade. Paulo agora se dirige para os gentios para que ele está preocupado. Perceba, essas duas doutrinas, elas não são distintas. O coração do apóstolo que fala no capítulo 9 sobre a predestinação é o mesmo coração do apóstolo Paulo, que no capítulo 10 falou sobre a responsabilidade missionária da igreja, e no capítulo 11 ele está preocupado em salvar todos aqueles que ele pode salvar, em fazer com que gentios adorando cause ciúmes e pessoas venham para ouvir o evangelho. No que diz respeito a seu ato, a sua pregação, a sua responsabilidade, ele não cabe saber quem foi os eleitos, quem são os escolhidos ou não. Então ele vai fazer tudo o que é possível, e ele quer sim causar ciúmes, no sentido de fazer com que os judeus fiquem interessados em ouvir o evangelho, e alguns deles se salvem. Eu estou preocupado com isso. Ele diz para os gentios: eu estou preocupado com os judeus, para que eles se aproximem e entrem na igreja. E como isso seria uma bênção para a igreja? Judeus convertidos certamente seria uma bênção para a igreja. Ele volta com essa argumentação no verso 15 e 16, quando ele diz: porque se de fato eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será do seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Será como uma vida, será como uma bênção no meio da igreja. Se muitos judeus começarem a se converter, isso trará bênção para a vida da igreja. Certamente você pode entrar numa sinagoga judaica. Hoje tem, evidentemente, sinagoga de tudo que é tipo, né? Mas eu falo da igreja judaica, da comunidade judaica tradicional. Você vai ver que a comunidade judaica tradicional, ela não vai debater sobre ordenação feminina, não vai debater sobre homossexualismo, não vai debater sobre se pode ou não pode ter danças no culto. Isso não são o tipo de discussões que eles vão debater, porque isso eles apanharam tanto na história. Eles tentaram inovar tanto em termos de culto, em cada questões que eles fizeram na história, que eles não perderam. Eles não têm um evangelho, eles estão perdidos, é verdade. Mas a bênção que seria para a igreja, quando os judeus se convertem ao Senhor e adentram a igreja, eles vêm com uma riqueza, certamente uma riqueza. Ele vai tentar ilustrar agora isso. Ele introduz a ilustração no verso 16, mas é a partir do verso 17, quando ele pega uma das ilustrações, porque aqui nós temos duas. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Imagine alguém preparar uma massa para fazer um pão, e ele pega um pouco, a primeira porção da massa, e ele faz o pão. E aquele pão, ele sai muito bem, ele é muito saboroso, então ele sabe que o resto da massa vai produzir um bom pão. Na ilustração do apóstolo Paulo, o judeu incrédulo que está fora da igreja é a santa primícia. E nós que somos gentios salvos, os crentes que estão dentro da igreja, eles são, de fato, o restante da massa. Mas por que Paulo, qual é o ponto de Paulo? Porque eles vão para o inferno se eles não se converterem, mas o ponto não é propriamente a pessoa deles, mas é a riqueza que eles receberam. Ainda que a comunidade judaica vai ser a maior perseguidora do evangelho no livro de Atos, mas é neles, por meio deles, que nós vamos beber a palavra de Deus que foi entregue a eles. Tudo que Paulo falou no capítulo 9, o culto, as promessas, as alianças foram entregues a eles. Por isso hoje, o modo como eu vou constituir família, como eu vou educar o meu filho, como eu vou adorar o Senhor, como eu vou viver a minha fé, eu não posso fazer isso a partir da minha cultura. Eu devo
olhar para os judeus, porque o evangelho começou na nação judaica. Eles são as primícias daquilo que Deus entregou a eles, do ensino que Deus entregou a eles. Eu bebo, e aí eu bebo dessa riqueza. Eu não posso, e é uma grande tentação para os gentios, é uma grande tentação para cada um de nós, começarmos a formar um cristianismo, uma vida religiosa a partir da nossa própria cultura. Então eu vou na África plantar uma igreja, e como na África as pessoas dançam muito, eu vou formar uma igreja com as pessoas dançando na hora do culto. Eu vou plantar uma igreja lá no Japão, e lá eles têm um outro costume, então agora eu vou plantar uma igreja com outro costume, de acordo com o Japão. Mas é aí que o apóstolo Paulo diz, a ilustração vai ficar muito mais clara, porque no verso 16 ele diz o seguinte: agora a ilustração muda da massa para a fruticultura. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Ele vai aprofundar, ele vai fazer uma transição nessa ilustração e vai aprofundar, mas o primeiro ponto é, imagine uma árvore, imagine a raiz e imagine os ramos que estão nessa raiz. Se você cortar os ramos, a árvore continua viva. Mas se você cortar a raiz, você perde a vitalidade da árvore. A riqueza entregue aos judeus são exatamente agora, é isso nessa ilustração, eles são a raiz, os judeus são a raiz, os patriarcas. A riqueza que Deus deu a eles são a raiz e nós somos os ramos. Nós somos como numa árvore, os ramos dessa raiz. Uma ilustração ainda não tão drástica com aquilo que ele vai dizer no verso 17 ao verso 21, porque a comparação da raiz para o ramo, nós ainda pertencemos à mesma árvore, somos da mesma origem, podemos dizer assim, mas agora ele vai intensificar isso, porque ele quer tratar o coração dos gentios para eles entenderem o quanto é importante a conversão dos judeus, quando ele diz: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Perceba que ele fez uma transição na ilustração, porque a ilustração antes era raiz com ramos. Agora são ramos com ramos. Os judeus não convertidos, eles são os ramos naturais que foram quebrados. E os gentios convertidos, nós somos os crentes de uma oliveira brava que fomos enxertados. Israel, ele é um país reconhecido ao longo da história como as riquezas com o vinho e com o azeite, o fruto da oliveira. Eles tinham terrenos valiosíssimos, onde eles faziam plantações e ali tiravam fruto para produzir o azeite e vender, era uma riqueza muito grande, empresários investiam nisso. Imagine você contratar trabalhadores, separar um campo para plantar ali várias árvores, fazer o processo para colher o fruto da oliveira, e aí no meio do processo você vê 3 filas de oliveira ali dando frutos, e a 4ª fila ali, que teve 4 meses de trabalho dentre a plantação, o arar a terra, esperar a crescer, e elas crescem semelhantes, mas só a diferença é que uma dá fruto e outra não dá fruto. Essa que não dá fruto é chamada de oliveira brava. Ela é exatamente da mesma espécie, mas ela não dá fruto. Aí o empresário, para não perder o tempo, o que é que ele fazia? Aquela árvore tinha 20 ramos, ele cortava os 20 ramos, ele ia nas outras árvores boas e ele fazia um corte e enxertava esse ramo, amarrava, e esse ramo começava a beber da seiva da boa oliveira e começava a dar fruto. Aquela árvore que agora ficou sem ramo, ele cortava e ia plantar outro, mas ele não perdeu os 20 ramos, ele colocou nas outras árvores. Paulo está pegando esse exemplo da fruticultura que eles usavam, que eles conheciam bem, e está dizendo: sabe você que está dentro da igreja, você é um ramo da oliveira brava que foi enxertado na oliveira boa. Aquele judeu não convertido, ele é um ramo bom que foi cortado.
Foi separado dessa árvore. A implicação disso, meus irmãos, o verso 18 é: não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Você está amarrado. Aquela árvore está bebendo da seiva que vem da raiz. Essa raiz, essa seiva vem da comunidade judaica, esse ensino, essa revelação que vem da comunidade judaica, ele vem para nos ensinar. Não podemos nos achar superiores. Mas o gentio, dentro da igreja, orgulhoso, poderia dizer: então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Veja que Paulo está tratando esse elemento da rivalidade, para que os gentios não causassem uma rivalidade com os judeus. Paulo queria que os gentios desejassem a salvação dos judeus, ainda que os judeus estivessem perseguindo a igreja. Não se considere isso. Ele ainda diz: correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Você está firme por conta da fé. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Aqui existe um alerta, uma exortação e um alerta para os gentios, aqueles que estão dentro da igreja, diante daquilo que aconteceu com a comunidade judaica. O que foi que aconteceu com a comunidade judaica? A grande maioria dos judeus professava a fé e adorava a Deus, até que um momento na história, a grande maioria dos judeus se tornaram incrédulos. Não é que um judeu que era salvo perdeu a salvação, mas é que um judeu salvo perdeu a sua genealogia, os seus descendentes. Essa árvore, ela foi cortada. Se você não permanecer, você será cortado. O que significa ser cortado, meus irmãos? Significa acontecer com aqueles judeus crentes que tiveram seus netos agora incrédulos, seus bisnetos sendo incrédulos. Você chegou já a pensar sobre isso, que os bisnetos do homem segundo o coração de Deus foram para o inferno? Você já chegou a pensar que os netos e bisnetos de grandes servos de Deus foram para o inferno porque se eles participaram daquele momento na história em que eles se tornaram totalmente incrédulos? A exortação é exatamente uma convocação de alerta para a igreja, para aqueles que são salvos, em que Paulo diz que vocês já são eleitos, mas ele diz: olha, cuidado para que os ramos também não sejam cortados, porque se Deus não poupou os netos de Davi, Ele pode também não poupar os nossos netos? Ele pode não poupar a nossa descendência, a nossa geração, se os ramos naturais foram cortados. Esse ensino que combate a rivalidade entre judeus e gentios leva naturalmente a duas implicações e aplicações que são trabalhadas do verso 22 ao 24, quando ele diz agora: considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. São os dois temas que ele quer destacar: bondade e severidade. Esse é um mal da nossa geração, porque a nossa geração, as pessoas querem ou um Deus severo ou um Deus bondoso. E a Escritura ensina sobre um Deus severo e um Deus bondoso. Precisamos entender como essas verdades se aplicam biblicamente. Mas eu não posso falar sobre uma graça de um Deus como as pessoas falam. Um Deus que aceita o homossexualismo, um Deus que aceita todos, um Deus que não se importa com os erros das pessoas, um Deus que não está nem aí para os problemas, um Deus que aceita todo tipo de religião. Não é esse Deus, não é esse amor, essa bondade que a Escritura revela. Também não podemos falar de severidade, como algumas religiões apresentam, onde não há qualquer espaço para graça. Se prega e se ensina somente rigor, exigências, mérito, onde as pessoas só podem se salvar por aquilo que fazem. Elas vivem debaixo de um terror
de um pavor, porque elas não conhecem o ensino do Evangelho da graça. Elas só conhecem o Deus da severidade. Mas Paulo, ele a partir desse ensino, ele quer que nós aprendamos sobre bondade e severidade de Deus. E ele vai aplicar e ele diz, para com os que caíram, severidade. Certamente, meus irmãos, você ler o Antigo Testamento e ver o quanto Deus diz que Israel é a menina dos seus olhos, é a nação amada, a nação eleita, a nação escolhida, até nos momentos em que Israel passa por momentos duros e difíceis, como o cativeiro babilônico, o próprio Deus fala, é porque eu amo vocês, eu vou tratar vocês, eu vou disciplinar vocês para trazer vocês de volta. Em todo o tempo você vê a misericórdia, o amor de Deus sobre com Israel, o cuidado de Deus em cuidar do coração de Israel, em cuidar de Israel. Quando Israel, nos momentos de maior rebeldia no livro dos Juízes, Deus levanta um líder para tratar o coração do seu povo, para que eles se arrependessem. Deus não abandona o seu povo. Mas há certamente um evento singular. Após esses vários eventos de rebelião de Israel, há um evento que é o evento mais grave na história. A Bíblia, ao longo dos evangelhos, vai dizendo que Jesus, ele pregava e os judeus não queriam receber ele. E nas cidades incrédulas, certa vez o Senhor disse, maior pecado vocês cometem do que Sodoma e Gomorra, porque vocês não querem ouvir a verdade. Desprezar o filho é um pecado maior do que o pecado de Sodoma e Gomorra. E o evento singular nessa progressividade de pecados de Israel está em Mateus 21, quando Jesus ele entra na cidade, a grande parte apresenta ramos, começa a cantar, ele entra, purifica o templo, começa a ensinar e os judeus, o que culmina no capítulo 23, os judeus eles reagem refutando o Senhor e o Senhor fala sobre a sua ira para com a comunidade judaica, ele diz, a partir de hoje, eu quis como a galinha juntar os pintinhos, mas a partir de hoje essa casa ficará deserta. A partir daquele momento, a ira de Deus se voltou contra a nação judaica. Ali é o início dessa grande queda, onde cada vez mais poucos judeus serão convertidos e o maior número de gentios será convertido. Que severidade de Deus, meus irmãos, é Deus que recebeu adoradores, uma comunidade de adoradores, agora começou a tratar como ímpios, até que no final do primeiro século, uma das 7 igrejas, o Senhor diz, ali é uma sinagoga de Satanás. Ele está chamando uma comunidade judaica de sinagoga de Satanás, de tal forma que os judeus se tornaram inimigos da igreja. Considere a severidade de Deus, como Deus foi severo com a nação judaica, como Ele pode ser severo com a nossa descendência. Como ela pode ser cortada. Como Deus tem sido severo com a descendência de pessoas que não trazem os seus filhos para adorar. E depois eles têm que chorar e lamentar filhos e netos que são criados fora da igreja. Mas para com você a bondade, desde que você permaneça nessa bondade. Os tópicos eles estão entrelaçados, porque ele vai falar, ele primeiro falou da severidade para com os judeus, ele fala da bondade para com os gentios, mas ao mesmo tempo ele já apresenta um alerta, a possibilidade da severidade. A bondade é que nós éramos oliveira brava. Nós éramos pessoas, nós não nascemos na nação de Israel, nós não nascemos ali criados, ouvindo. Algumas pessoas tiveram o privilégio de crescer na igreja e ouvir o Evangelho, mas mesmo assim nós não somos judeus. Nós fomos trazidos e fomos enxertados, nós somos crentes de 3ª ou 4ª geração, talvez alguns ainda mais, mas no Brasil talvez não mais do que 6 gerações. Nós estamos adorando o Senhor pela graça, isso é bondade de Deus, porque Deus nos enxertou. Mas o alerta é desde que você permaneça nessa bondade.
Do contrário, também você será cortado. Não é que eu vou perder a minha salvação, mas a minha descendência ela vai acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu com os judeus. Eles serão cortados. Os meus filhos, os meus netos, eles serão, essa descendência, ela será tirada. Permaneça nessa bondade. Do contrário, o seu ramo será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Novamente, ele não afirma, a afirmação está a partir do verso 25, mas ele agora fala sobre a possibilidade de um novo enxerto, de uma conversão da nação judaica. Deus é poderoso para enxertar. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. O choque, meus irmãos, que uma pessoa adentra ao entrar na igreja, quando ele entra com 30 anos, é muito maior do que uma pessoa que se apartou da igreja aos 20 anos, depois ele volta para a igreja, porque ele conhece a dinâmica da igreja, ele conhece o que é reverência, ele conhece o que é um oficial da igreja. Agora uma pessoa quando entra aos 30 anos na igreja, ele se converteu, ele muitas vezes ele se choca com algumas coisas, ele vê uma disciplina pública, ele acha às vezes um absurdo, ele às vezes não entende o conceito de reverência, ele não entende o conceito de autoridade de um oficial da igreja. Ele às vezes lida com isso, e aí Paulo está dizendo como seria mais natural. E ele usa essa ilustração da agricultura, né? Trazer uma pessoa que cresceu no ambiente da igreja, no caso um judeu, voltar para dentro da igreja, seria como trazer de volta um ramo natural para esse ambiente. Ele vai ler as histórias de Abraão, Isaac e Jacó, as profecias de Isaías. Isso não é um texto estranho. Os cânticos não são estranhos a eles. Eles entendem o conceito da adoração, eles sabem o que é isso, eles sabem qual é a importância da adoração. É muito mais natural para eles a vida no meio do povo de Deus do que uma pessoa que se converte aos 30 anos. Paulo quer falar sobre essa possibilidade de retorno da nação judaica para dentro da igreja. E aí nós veremos mais adiante o que é que ele afirma profeticamente sobre isso. Mas a partir desse texto, meus irmãos, creio que nós podemos tirar algumas conclusões. Primeiro é sobre o Evangelho, a bondade de Deus. Isso nós precisamos refletir, meus irmãos. A nossa vida poderia ser uma vida como a de muitos dos brasileiros, como de muitos de nossos amigos, talvez até parentes. Uma vida completamente à parte do Evangelho. Uma vida com práticas e hábitos que muitos dos brasileiros fazem, que muitos da nossa nação fazem, que a oliveira brava faz. Vida, costumes e práticas que não são agradáveis ao Senhor. Poderia ser a nossa vida, mas Deus fez algo extraordinário, e a salvação é algo extraordinário. A salvação de um gentio é algo grandemente extraordinário, porque é tirar alguém de uma oliveira brava, de costumes, do paganismo, e trazer e enxertar dentro de hábitos que são muitas vezes odiosos por pessoas que não entendem o Evangelho, não entendem os conceitos bíblicos de família, de adoração, conceitos de justiça, conceitos expressos na palavra de Deus. Diante desse conceito da bondade do Senhor, do que Deus fez nos salvando, nós precisamos tomar cuidado com a soberba. A soberba, meus irmãos, vai se revelar a nós quando nós entramos na igreja. E quando eu digo nós entramos na igreja, você pode ter até 30 anos de igreja. Você ainda é novo na igreja, porque a comunidade judaica, olhe para a comunidade judaica e olhe todo o Antigo Testamento. Olhe a comunidade judaica, o Evangelho chegou no Brasil há pouco tempo.
O evangelho no Brasil é recente. Aquilo que nós falamos sobre cultura, sobre hábitos, sobre história da igreja no Brasil é algo muito recente. E qual seria a nossa arrogância? Nós dizermos, nós podemos viver o evangelho e não precisamos da raiz, não precisamos daquilo que Deus entregou à comunidade judaica. Como eu estou no Brasil, eu vou fazer um culto da minha maneira. Porque eu não preciso ter um culto exatamente o mesmo que a comunidade judaica. Eu agora vou começar a fazer as minhas práticas, as minhas invenções, o modo como eu vou agir, o modo como eu vou ensinar, a minha metodologia. Ela vai ser fruto não da seiva que procede da raiz, mas da minha vida que vem da oliveira brava. Porque, evidentemente, as novidades que as pessoas trazem, elas refletem um sincretismo daquilo que alguns elementos que elas tinham antes da conversão e elas trazem para dentro da adoração. Cuidado com a soberba é exatamente nós caminharmos a parte daquilo que foi entregue, aquilo que foi mencionado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9. Aquela lista do versículo 4 e versículo 5 das bênçãos entregues pelo Senhor à comunidade judaica. Tudo isso foi entregue a eles. Eles são israelitas, a eles pertence a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Isso tudo vem da comunidade judaica. A soberba seria eu dizer, eu não preciso de nada disso. Eu sou um ramo que fui enxertado, mas agora a árvore tem que me seguir. Eu cheguei agora, mas a árvore tem que seguir os meus próprios conceitos. Não sou eu que vou seguir a árvore, mas a árvore tem que me seguir. A bondade, devemos considerar e também a severidade de Deus. O grande zelo, meus irmãos, aqui é para com as nossas descendências, o modo como, e esse é um tema que nós precisamos tratar ao lidar com Romanos 11, é que a doutrina da predestinação, ela não é contrária à exortação do apóstolo Paulo para com a igreja, dizendo, olha, tomem cuidado, porque Deus pode punir a geração de vocês. Tomem cuidado. Ele chama a igreja a considerar a severidade de Deus em Deus cortar os seus descendentes. Como essas duas coisas se harmonizam? Não entendemos. Mas a doutrina da predestinação, ela não é contrária à responsabilidade que nós temos em levar os nossos filhos para adorar o Senhor. Levar o nosso próprio coração para render louvores ao Senhor. Porque se Deus não poupou os netos de Davi, aquele jovenzinho, um homem segundo o coração de Deus, não imagine que se você deixar de cuidar do coração do seu filho, Deus vai poupar os seus netos, os seus bisnetos. Certamente, meus irmãos, há uma possibilidade de Deus reenxertar os judeus, reenxertar todos aqueles que foram membros da igreja, ouviram o evangelho e saíram. Não significa que uma pessoa saiu da igreja, ela jamais vai haver oportunidade. É possível, enquanto há tempo, enquanto há vida, há possibilidade. Se isso vai acontecer ou não, depende da graça e da bondade de Deus. Nós devemos pregar o evangelho. O nosso chamado não é para aqueles que abandonam a igreja, nós já postularmos como se eles jamais pudessem ouvir o evangelho, mas é orarmos por eles, pregarmos para eles, e até um coração dos mais endurecidos, como o de Paulo, pode ser trazido, pode ser transformado e ser usado para pregar a verdade do evangelho. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar.